Queridos irmãos de Ideal Espírita, hoje aqui estamos trazendo uma lição importante, a lição de número 45, intitulada No Sustento da Paz, do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso sempre amado Chico Xavier. Esta lição é retirada da primeira epístola, ou primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Nos diz o apóstolo: vivei em paz uns com os outros. Certamente Paulo faz aqui uma abrangência da paz geral entre os seres humanos, as criaturas, a paz entre os países e as nações, a paz internacional, para a coexistência pacífica, para interagirmos com o próximo, como irmãos, a fraternidade. Mas também, se aprofundarmos a sonda do conhecimento, da perquirição, vamos entender que tenhamos que estar em paz com nós mesmos. E só conseguiremos isso através do reconhecimento da nossa realidade. Porque a partir do conhecimento ou reconhecimento da nossa realidade, nós vamos promover as mudanças, as transmutações que nos dizem respeito. E aí então vamos seguindo e prosseguindo dentro da estrada única, que é a estrada traçada pelo Pai, as suas leis. E aí então estaremos saboreando os pormenores da tranquilidade, da saciedade espiritual, da completude. Tanto que Lao Tse, o criador do taoísmo, nos disse: a paz não encontra-se fora de vós, mas sim dentro de vós. Então, se estamos pacificados, se estamos vivendo na paz duradoura, transmitiremos isso ao próximo. Nos relacionaremos com o próximo pacificamente. Sabemos que as guerras são fruto de intolerâncias, são fruto de preconceitos, de que outros países têm que atender aos nossos interesses governamentais. Por isso, Emmanuel aqui nos diz: costumamos referir-nos à guerra, qual se ela fosse um fenômeno de teratologia política, exclusivamente atribuível aos desmandos de ditadores cruéis, quando todos somos intimados pela vida ao sustento da paz. Exatamente aqui o nosso irmão nos fala das guerras, da monstruosidade política, dos desmandos dos ditadores, do despotismo, do imperialismo, dos governos que se impõem pela força, gerando guerras, dissidências, cisâneas, quando não se vê outros habitantes de outros países como irmãos, e sim como inimigos, como adversários. Todos agimos uns sobre os outros e, ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. Aqui entra o nosso papel de implementar a paz. A paz que já buscamos dentro de nós, pelo autoconhecimento. A paz na identificação do outro, da alteridade, da fraternidade. Isso é fundamental para que tenhamos uma coexistência pacífica, compreendendo os limites alheios, já que todas as criaturas não são iguais.
Então cada um deve fazer o seu papel. Lembro-me aqui de uma frase de Francisco Cândido Xavier, o Chico, que dizia: se cada um acender o fósforo, ou um fósforo, o mundo ficará iluminado. Vejam a sabedoria do nosso irmão, quer dizer, cada um cumprir o seu papel. O papel consigo mesmo e com o próximo, evitando as dissidências, evitando as guerras, as imposições cruéis e hediondas que sempre vemos nesses processos. A floresta, diz ele, é um espetáculo imponente da natureza, mas não se agigantou sem um concurso de sementes pequeninas, ou seja, com papel individual, aparentemente insignificante, mas um papel portentoso, porque somos criaturas que estamos contribuindo com a paz geral, a partir da paz em nós mesmos. Nossa deficiência de análise quanto à contribuição individual no equilíbrio comum nasce, via de regra, da aflição doentia com que aguardamos ansiosamente os resultados de nossas ações, sequiosos de destaque pessoal, do imediatismo da terra. Aí estão as criaturas promotoras da guerra. São as criaturas que só veem a si próprios, os seus interesses, seus imediatismos, praticamente abolindo, afastando o outro que não corresponda às suas intenções imediatistas. Isso faz com que procedamos à maneira de alguém que se decidisse a levantar uma casa com total menosprezo pelas pedras, tijolos, parafusos e vigas, aparentemente sem importância, quando isoladamente considerados, mas indispensáveis à construção. Vejam a colocação fabulosa, feliz do nosso irmão. Todos fazem parte de um contexto, do pertencimento, da vida sistêmica da vida, da interconectividade. Todos contribuem para a elevação, a construção de um edifício único. Não podemos valorizar as pedras em detrimento do cimento, das vigas, enfim, das argamassas. Todos fazem parte de um edifício comum. Aí está a representação da paz, da união entre as criaturas, todos respeitando a si próprios e ao próximo, pois somos criaturas imperfeitas. Precisamos olhar com muita atenção para esses pormenores. Habituamo-nos frequentemente a maldizer o irmão que se fez delinquente, com absoluta descaridade para com a debilitação de caráter a que chegou, depois de longo processo obsessivo que lhe corroeu a resistência moral, quase sempre após fugirmos da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora, capazes de induzi-los à vitória sobre as tentações que o levaram à falta consumada. Então isso é muito comum para nos sentirmos superiores, dentro de nossas intolerâncias, de nossos preconceitos, a maldizer o próximo. E esquecemos que não estamos contribuindo para o edifício comum, para a fraternidade, para a igualdade, porque em verdade somos iguais, porque fomos criados simples e ignorantes pelo Pai. Tudo bem que cada um traz suas diferenças, mas são essas diferenças que, quando relacionadas, vai trazer grandes contributos para o crescimento de todos. Não somos inimigos,
não somos adversários, somos apenas seres que se complementam. Lideramos reclamações o tempo inteiro contra o estridor de buzinas na via pública e não nos pejamos das maneiras violentas com que abalamos os nervos de quem nos ouve. Estamos preocupados exatamente com o cisco, o argueiro do vizinho, esquecendo nossas traves. No processo psicológico de projeção de nossas imagens, para nos sentirmos importantes, mesmo que diante de guerras antifraternas que escolhemos para o nosso crescimento, não espiritual, mas o crescimento do orgulho, de sermos criaturas de destaque, quando estamos imprimindo no outro dores e profundos sofrimentos. Todos somos chamados à edificação da paz, que, aliás, prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra e que, paradoxalmente, depende da nossa luta, mas a luta pessoal por melhorar-nos, educar-nos, de vez que a paz não é inércia, absolutamente não, e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessantes a serviço do bem. Aí está exatamente o caminho para alcançarmos esta paz. Fugirmos das guerras, as guerras antifraternas. E para isso temos que nos melhorar interiormente, internamente. Requer esforço, requer trabalho, saindo da inércia, do comodismo, da zona de conforto, repudiando o outro, para nos autoelogiarmos, nos autopromovermos. Então é fundamental o trabalho e a vigilância incessante, sempre seguindo as leis de Deus, que é o serviço do bem. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a defesa e a sustentação, porquanto, muitas vezes, a tranquilidade coletiva jaz suspensa de 1 minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar, de um toque, de um abraço, de um carinho. Como isso é importante para desenvolvermos a paz, a inter-relação positiva entre irmãos que somos. Não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo, se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida. Faze um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e força sem a tomada. Queridos irmãos, que lição profunda que Emmanuel nos traz interpretando esta epístola de Paulo aos Tessalonicenses. A paz fundamental para a harmonia entre as criaturas, para que cada um prossiga no seu caminho árduo, infatigável, dentro do crescimento que lhes compete, o crescimento espiritual, e nos relacionarmos fundamentalmente como irmãos. É assim que devamos proceder. Que Jesus nos abençoe mais uma vez por esta pertinente, previdente e brilhante lição que a doutrina espírita nos traz. Graças a Deus e que assim seja.